Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e a nossa aula de geografia de hoje tem como tema continente, ilhas e oceanos. Então vamos lá. As terras emersas, que são as terras acima do nível do mar, elas também podem ser conhecidas como continentes. E essas terras, esses continentes, elas estão divididas em 6 partes no globo terrestre. E os continentes, eles são denominados em 6, como mencionei anteriormente, e são eles América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. E essa divisão ela foi feita não somente considerando os aspectos físicos também, mas também considerando aspectos naturais, aspectos sociais dessas regiões. E esses continentes, além de possuírem divisões territoriais, além de possuírem diferenças territoriais, ambientais, físicas, eles também possuem muitas diferenças sociais, diferenças econômicas e uma diversidade enorme. Então, dessa forma, eles são divididos, há essa diferença entre os continentes. E entre os continentes, primeiro eu vou falar para vocês sobre a América. A América, ele é o continente mais extenso do mundo, se você contar de norte a sul, então de um extremo ao outro, que vai desde a Groenlândia no Canadá e vai até a Argentina aqui na América do Sul. E ele compreende 17 mil quilômetros de extensão. E esse continente americano, ele é dividido basicamente em 3 partes, que é a América do Norte, que é basicamente ali entre Canadá, Estados Unidos e algumas pequenas outras porções de terra. Tem a América Central e também tem a América do Sul, que é onde ficam alguns países, incluindo o Brasil. E esses continentes, e o continente e esses países do continente americano de modo geral, eles possuem uma grande diversidade, uma grande diferença, principalmente econômica e social. E outro ponto importante sobre o continente americano é destacar que a maior parte da população do continente americano é uma população que vive em cidade. Então, a maior parte desse continente americano é uma população urbana, mas também há uma grande presença de população rural nesse continente, principalmente em alguns países mais subdesenvolvidos. E nos aspectos econômicos e sociais, Canadá e Estados Unidos são os países que possuem os maiores índices, tanto econômicos quanto sociais, índices de desenvolvimento de todo o continente americano. E lá eles possuem, além de uma forte indústria, eles possuem também uma moderna agricultura que vai possibilitar um grande avanço econômico e, consequentemente, o desenvolvimento social para as pessoas de lá. E Brasil, México e Argentina são países que já são mais voltados principalmente para a questão da indústria. Eles são parcialmente industriados, então isso vai lhes dar um certo retorno econômico, um certo avanço na política social e econômica desses países. E também, principalmente, apesar de haver um grande aumento da economia em relação a anos anteriores, esses países também vão ser marcados por desigualdades sociais. E já em países como Equador, Haiti, Bolívia e Guatemala, que também são países da América, a principal fonte da economia desse país vai ser justamente a agricultura. E, consequentemente, não é uma agricultura moderna como, por exemplo, a dos Estados Unidos e do Canadá. Então, consequentemente, eles vão ter um desenvolvimento social e uma economia abaixo dos demais países, como os que eu citei anteriormente, que é Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina e México. E, além disso, outro setor muito predominante no continente americano é justamente o turismo. Isso porque possui algumas ilhas, possui vários lugares propícios para o turismo. Então, é um setor muito forte, de modo geral, nos países do continente americano. E agora nós vamos falar sobre o continente africano, sobre a África. E esse continente, ele é marcado por ser o continente que possui o maior número de países e também ele possui a segunda maior população do mundo. É o segundo continente mais populoso do mundo, ficando atrás somente da Ásia. E o continente africano, além dessa diversidade de países, ele também é o continente que vem tendo um crescimento urbano acelerado, vem tendo um grande índice de urbanização
nesses últimos anos. E no continente africano já é possível encontrar muitas cidades, muitas grandes cidades, com um número acima de 10 milhões de habitantes. Como, por exemplo, nós temos Cairo, no Egito, que é a capital do Egito. Nós temos também Lagos, que é a capital da Nigéria, Kinshasa, também, que é a capital da República Democrática do Congo, e diversas outras cidades que estão em constante urbanização e constante evolução. O continente africano, ele é um continente que possui grandes riquezas minerais, principalmente. Porém, a maioria dessas riquezas foi explorada principalmente pelos europeus e também por grandes empresas chinesas. Então, apesar de possuir uma grande riqueza mineral, toda essa riqueza não tem retorno para esse continente, principalmente por causa da exploração dos europeus e das empresas chinesas. E na África, há alguns países que se destacam economicamente, como a África do Sul, a Nigéria, o Egito, e a principal economia desses países vai ser principalmente serviços e indústria, e também a Nigéria, ela vai se destacar principalmente por possuir uma grande reserva de petróleo. Inclusive, ela faz parte da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, essa economia, o petróleo, vai ser um grande alavancador na economia desse país, a Nigéria. Então, se a Nigéria está evoluindo economicamente e também socialmente, significa, isso se dá graças a essa reserva de petróleo, a essa exportação de petróleo. Mas também é preciso destacar que a África é o continente que possui os países mais pobres do mundo, como, por exemplo, a Serra Leoa, a Etiópia, a Somália, são países extremamente pobres, onde predomina a fome, a miséria, e nesse continente também, no continente africano, estima-se que uma grande camada da população sobrevive com menos de $1 por dia, ou seja, está abaixo da linha de pobreza. E agora nós vamos falar da Europa. O continente europeu, ele é conhecido principalmente porque seus países possuem grandes indicadores sociais, possuem grandes índices sociais. E também são países que possuem uma economia muito consistente, uma economia muito forte, e dentre eles se destacam principalmente o Reino Unido, a Alemanha e também a França. No entanto, o continente europeu, ele também é marcado por desigualdades sociais. Alguns países também sofrem bastante com a questão do desemprego, também com conflitos por religiões principalmente, e uma diversidade de problemas sociais também. Então, apesar de possuir grandes índices sociais, apesar de possuir uma grande economia, uma economia consistente, também vai haver problemas sociais nesses países europeus. E a partir do século XV, a Europa é muito conhecida porque ficou marcada pelo colonialismo. Então, alguns países da Europa, principalmente Portugal, Espanha, Reino Unido, eles passaram a colonizar países sobretudo da América e da África. Inclusive, vale ressaltar que Portugal, que é um país europeu, foi o colonizador do Brasil, e a Espanha também colonizou grande parte dos países aqui da América do Sul. E a Europa, ela também possui um bloco econômico que é muito forte, que é com seus países, alguns de seus países, é um bloco muito forte, onde economicamente, onde não há barreiras econômicas, onde não há barreiras para o comércio e também uma série de outras coisas. Esses países, esse bloco econômico desses países é conhecido como a União Europeia. A União Europeia, ela possuía 28 países, só que a partir de 2016, 2017 por aí, o Reino Unido ele solicitou que se retirasse desse bloco econômico. Então agora a União Europeia já não tem 28 países. E agora nós vamos falar do continente asiático. O continente asiático, ele é marcado principalmente por ter a maior população do mundo. Então, a maior concentração, a maior camada da população mundial está no continente asiático. E só nesse continente existe cerca de aproximadamente 60% da população mundial está no continente asiático. Para ser mais específico, 59,5% da população mundial está no continente asiático. E o continente asiático ele é bem diverso, principalmente pela sua diversidade de países. Então, países como China, Japão e Coreia do Sul são países bastante industrializados, então eles vão possuir uma economia maior. Em contrapartida, há países mais
pobres, como por exemplo a Índia, a Bangladesh e também o Paquistão. E no continente asiático é também onde fica localizado o Oriente Médio. O Oriente Médio ele é marcado por ter a maior reserva de petróleo do mundo. Então, somente nessa parte do mundo existe 50% de toda a reserva de petróleo que existe no mundo. Então, 50% de todo esse petróleo que existe no mundo fica localizado justamente ali no Oriente Médio, em países como Catar, Arábia Saudita e etc. E o continente asiático, ele também vai apresentar alguns problemas, principalmente como alguns países que vão enfrentar a carência de água, tensões e conflitos por motivos econômicos e principalmente motivos e conflitos por motivos religiosos. Por exemplo, a Ásia ela é um país que possui uma diversidade de culturas, uma diversidade de religião. Então, constantemente há conflitos motivados por religião. E falando em critério geológico, ali na região sul e sudeste da Ásia, é uma região muito instável, isso porque vai possuir intensa atividade vulcânica e também com isso vai haver constantes terremotos, também tsunamis, e vai provocar grandes tragédias em países que ficam localizados nessa região. Por exemplo, em 2015, no Nepal, ocorreu um grande terremoto que matou cerca de 1.800 pessoas e deixou mais de 5.000 pessoas feridas, além de destruir parte da capital desse país. E agora vamos falar também da Oceania. E a Oceania ela é formada basicamente pelo território da Austrália, por grandes ilhas, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, e também umas inúmeras ilhas que existem lá nessa região, no continente da Oceania. Então esse continente ele é marcado principalmente por ser um continente bem diverso, então vai haver extensas áreas continentais e também vai haver bastantes ilhas e arquipélagos nessa região. E dos países da Oceania, Nova Zelândia e Austrália são os países que possuem os maiores índices socioeconômicos desse continente, enquanto os demais países e ilhas, a principal fonte de economia deles vai ser basicamente a agricultura e também o turismo. E por último, nós vamos falar da Antártida, o continente Antártida. E esse continente, ele fica localizado na região mais gelada do mundo, na região mais fria do mundo. Então, esse continente, por exemplo, ele possui uma espessa camada de gelo, de basicamente 2 km de gelo de espessura, e também cerca de 70% da água doce do mundo fica localizado nesse continente, só que em forma de gelo. E devido a essas condições climáticas de frio rigoroso nesse continente, na Antártida, então não existe população fixa nesse continente. A população, ou melhor, o povoamento de lá vai se dar principalmente por questões de bases científicas de diversos países, inclusive o Brasil também possui base científica lá na Antártida, e também de alguns turistas em determinadas partes do ano que vão para lá para conhecer. E por ter um clima rigoroso, um clima muito frio, esse continente ele não vai possuir uma população fixa. Então a população de lá é basicamente formada por cientistas. Isso porque as pessoas que habitam lá são as pessoas que habitam em bases científicas de diversos países. Inclusive o Brasil também tem base científica lá na Antártida, e é basicamente também por turistas em determinadas partes do ano, principalmente no verão, que vão para conhecer lá o continente. E agora nós vamos falar sobre as ilhas e os arquipélagos. Começando pelo conceito de cada um, o conceito de ilha se dá da seguinte forma: as ilhas são porções de terras emersas que são rodeadas por água, seja água de oceano, de mar, rio ou lago. Desde que ela seja rodeada de água, então aquilo é considerado uma ilha. E já os arquipélagos são conjuntos de ilhas. Então, se você está em um lugar que tem várias ilhas próximas a outras, então aquilo ali é um arquipélago. Um exemplo de país que é formado por ilhas, ou seja, que é um arquipélago, é o Japão. O Japão ele é formado principalmente por 4 grandes ilhas e uma diversidade de outras ilhas pequenas que ficam próximas. Então, o país Japão, ele é um arquipélago. E um outro exemplo também, falando de ilha, é a ilha aqui do Maranhão, onde fica localizada 4 cidades, que são elas: São Luís, São José de Ribamar,
Passo do Lumiar e Raposa. E sobre as ilhas, existem dois tipos de ilhas principais, que são as ilhas continentais e as ilhas oceânicas. As ilhas continentais são quando as ilhas se localizam nas proximidades do continente. Então, quando ela possui uma certa conexão com o continente, então ela vai ser uma ilha continental. E já as ilhas oceânicas são quando ela não tem relação nenhuma com o continente. Então são basicamente que elas ficam no meio do oceano, vão ser motivadas principalmente pela ocorrência de vulcanismo. Então, galera, essa foi a nossa primeira aula sobre continentes, ilhas e oceanos. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Então, se ficou alguma dúvida também, você pode deixar nos comentários que a gente vai estar respondendo. Mas antes de você sair, eu peço aí que vocês deixem seu like, que você se inscreva no canal e também que ative o sininho das notificações. E até a próxima!